Ao acordarem numa bela manhã do dia 21 de abril de 1993, os moradores de Capão Redondo, um distrito pertencente à subprefeitura do Campo Limpo, na região sudeste do município de São Paulo, se depararam com uma cena peculiar. O que parecia ser um órgão genital masculino estava pendurado por uma corda num fio de alta tensão no meio da rua. Com o vento, o estranho objeto fálico balançava de um lado para o outro, mas ninguém se atrevia a tocá-lo. Entretanto, a imaginação de todos fervia com diferentes hipóteses para explicar o fenômeno. Houve até quem se lembrasse do Tiradentes, executado em 21 de abril de 1792, quando seus membros foram separados e espalhados pela Estrada Real. Não demorou muito para o fato tomar de conta dos noticiários, e a manchete PM caça o dono do pênis voador, publicada pelo jornal Notícias Populares, se espalhou rapidamente. De acordo com a reportagem, a polícia investigou 5 covas na região e não encontrou nenhum cadáver desfalcado de seu órgão genital. Vasculhou também, sem sucesso, hospitais e necrotérios. Em seguida, ligações anônimas começaram a surgir e alguns diziam que o membro pertencia a um violador de menores, justiçado pela família de um de suas vítimas. Vários especialistas também foram consultados, como os membros do Departamento de Patologia Clínica da Associação Paulista de Medicina e da Faculdade de Veterinária da USP. Uns diziam que o pênis voador nada mais era que um rabo de boi sem couro, o que lhe conferia a aparência de pele humana. Declaração esta contestada por outros, que reafirmavam a natureza humana do objeto. A desavença foi temporariamente dispersa, com o depoimento de uma faxineira, conhecida como Maria Aparecida, que, olhando as fotos, reconheceu o membro como sendo de seu marido Gerson, que havia sumido de casa 10 dias antes. A polícia, acreditando que o homem poderia ter se envolvido com pessoas perigosas, já que era conhecido por ser usuário de drogas e provavelmente teria se insinuado para uma menor de idade, todos acreditavam que o caso estava prestes a ser encerrado quando o tal Gerson reapareceu completamente ileso. A essa altura, o burburinho popular havia desaparecido e o inquérito foi arquivado. O tal pênis voador desapareceu tão misteriosamente quanto surgiu na noite daquele mesmo dia. Bom, provavelmente você deve ter visto essa história em algum lugar nas redes sociais nos últimos anos, e eu recebi incrivelmente muitos pedidos de inscritos para que eu falasse deste caso aqui no canal. Muitas pessoas acreditam no fato e outras acham que seria apenas uma notícia falsa, espalhada apenas para vender os jornais na época. Pois bem, é sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. Tudo começou na manhã de um feriado nacional, 21 de abril de 1993, dia de Tiradentes, quando um relato chegou à redação do famoso jornal Notícias Populares. Rapidamente, alguns repórteres foram apurar a história e ficaram surpresos que realmente havia um órgão genital masculino suspenso no centro de Tapecerica, bairro de Capão Redondo. O jornal então se debruçou sobre o caso, já que o falatório era generalizado. Logo no primeiro dia de pesquisa, a principal história contada por moradores da região dava conta de que o órgão pertencia a um rapaz que tentou violar uma menina de 13 anos quando foi pego pelos parentes da criança, que fizeram justiça com as próprias mãos. Outros acreditavam que, devido ao tamanho, o membro deveria pertencer a algum animal. O 47º Departamento de Polícia de Capão Redondo já estava no caso e o inquérito foi aberto oficialmente no mesmo dia. Porém, quando os oficiais foram até o local para recolher um membro para realizar exames, no início daquela noite, ele havia sumido. O delegado responsável mandou fazer uma varredura em hospitais e necrotérios da região, mas ninguém conseguiu informar sobre o ocorrido. Intrigado com a história, que até aquela altura só podia ser comprovada por relatos, uma única foto e a reportagem do jornal Notícias Populares,
Uma investigação que duraria 5 dias teve início e quase 1000 pessoas foram ouvidas. Nesse meio tempo, a redação do dito jornal recebeu uma ligação anônima. Do outro lado da linha, um homem dizia saber de quem era o tal objeto fálico. Ele disse que o pênis pertencia a um homem, conhecido seu, morto por uma gangue local e que teria sido enterrado em um matagal no Jardim Piracema, em Capão Redondo, porém não deu mais detalhes e jamais retornou às ligações. O editor-chefe do jornal ligou para a delegacia imediatamente e vários policiais se deslocaram para a região. Eles escavaram o tal terreno por 3 dias, mas não encontraram nada. A polícia só podia confiar no que as pessoas falavam e chegaram a desenterrar 5 corpos do cemitério local para tentar localizar o dono do órgão, mas nada foi encontrado. O cientista Garmeiro de Carvalho, então professor de reprodução animal da Faculdade de Veterinária da USP, afirmou após analisar as fotos do órgão que ele não era de um animal, e sim de um ser humano. No dia 24 de abril, uma nova versão sobre um suposto violador de menores surgiu, apesar da polícia não ter recebido nenhum tipo de denúncia nos últimos dias. Segundo um morador de Capão Redondo, o suposto criminoso tratava-se de um rapaz negro. Conforme um relato, outro jovem que estava servindo ao exército com uma turma de mais 10 colegas teria se vingado do tal estuprador. A vítima, após perder muito sangue, chegou sem vida ao hospital. Mas essa história foi rapidamente refutada pela direção-geral do hospital, que não tinha registros da entrada de ninguém nessas condições. A essa altura, a polícia começou a acreditar que o mistério não era solucionado porque as pessoas estariam com medo de represália de uma suposta facção criminosa da região. Novamente, ao consultar especialistas, um médico do Departamento de Patologia Clínica da Associação Paulista de Medicina disse à polícia que, diferentemente do corpo humano, que incha após a morte por causa de substâncias que fazem o organismo fermentar, um órgão decepado não cresce, porque não tem essas substâncias. Portanto, o tal pênis não seria humano. Algum tempo após a primeira reportagem sobre o caso, o jornal Notícias Populares apresentou a pista mais concreta para se chegar à solução do mistério. Em 26 de outubro, o relato da faxineira Maria Aparecida, de 28 anos, como dito no início do vídeo, referia-se ao seu marido Gerson, de 33 anos, que estava desaparecido há mais de uma semana. A mulher disse que o marido estava sofrendo ameaças. 3 homens conhecidos no bairro começaram a cercar minha casa. Eles diziam que o Gerson tinha violado a filha de um deles e que fariam justiça. O medo fez com que Aparecida deixasse o Jardim Piracema, mas Gerson reapareceu logo em seguida e a dúvida sobre o órgão genital misterioso permaneceu. No dia seguinte, um dos investigadores do 47º Departamento de Polícia resolveu afirmar que o órgão pendurado na fiação da cidade nada mais era do que um rabo de boi que teve o couro retirado, ficando com aparência de pele humana. Apesar de todas as suposições e dúvidas, a polícia parecia empenhada em arquivar o caso com a alegação do rabo de boi, e assim foi feito. Sem o objeto em mãos para que fosse realizada uma apuração detalhada e com todas as possibilidades e suposições extensamente investigadas e refutadas, o caso foi arquivado como resolvido. Até hoje, ninguém sabe quem teria jogado o objeto na fiação da cidade ou mesmo que fim ele levou, muito menos se realmente seria um rabo de boi. Mas será que essa história realmente aconteceu? Bom, para se ter uma ideia, nos anos 70, o jornal Notícias Populares fez uma série de reportagens sobre um suposto bebê que tinha um corpo totalmente cheio de pelos, 2 chifres pontiagudos e um rabo de aproximadamente 5 centímetros, além do olhar feroz, que causa medo e arrepios. Com triagem média diária de 70 mil exemplares, o jornal chegou à marca de 150 mil jornais vendidos durante o período. Era um verdadeiro sucesso.
Lançado em outubro de 1963 e fechado em janeiro de 2001, o jornal Notícias Populares teve vida relativamente curta, mas deixou uma história enorme, barulhenta e fascinante. Dedicado às classes C e D, caprichava nas coberturas de notícias de crimes, sexo e assuntos sobrenaturais, mas também tratava de política, economia e entretenimento de massa. Tudo temperado com uma pitada de sensacionalismo e humor. O jornal passou, em seus 37 anos de atividade, por diferentes fases, sob orientações variadas, mas conservou sempre a identidade como um jornal essencialmente popular, que dependia da venda em bancas. Na sua última fase, na década de 1990, o Notícias Populares foi ocupado da direção à redação por vários jornalistas que tinham se formado numa escola de jornalismo bem mais sóbria e respeitada, mas, como dito, sempre com um pouquinho de exagero. Por exemplo, o pano de fundo da história de hoje parece realmente um grande caso que mexe com a imaginação das pessoas. Imagine dos leitores do jornal nos longínquos anos 90. Até porque muitas histórias foram realmente inventadas ou exageradas demais, como o Bebê Diabo e a famosa Gangue do Palhaço. No caso específico do órgão pendurado no meio da rua, tudo não passou realmente de um exagero proposital, a fim de vender mais jornais, mas que muitas pessoas realmente acreditaram e algumas ainda acreditam até hoje. Atualmente podemos chamar isso de fake news, mas na época o jornal tinha em sua premissa ser mesmo debochado e brincar com a realidade. Era como se tudo não passasse de uma grande novela diária, com histórias mirabolantes. No final de tudo, não era tudo mentira, claro. Eles aumentavam e muito as histórias, com um exagero desmedido para os dias de hoje. Mas, segundo um dos assinantes do jornal, o jornal Notícias Populares era algo necessário. Quando eu saía do trabalho, corria para a banca e comprava meu exemplar. Não via a hora de chegar em casa para ler e às vezes eu lia mesmo no ônibus. Era bom, pena que acabou. Hoje, os jovens criticam as manchetes sensacionalistas do Notícias Populares, mas esses mesmos jovens consomem o mesmo tipo de entretenimento fútil em suas redes sociais. Chegar cansado em casa e dar boas risadas com o jornal na mão é algo que poucos sabem como é gratificante. E você, já ouviu falar dessa história? Realmente acredita que algo assim pode ter acontecido? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Este foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com seus amigos. Aqui na descrição você encontra todos os links do canal, como nossas redes sociais, as campanhas de apoio e as referências que eu usei para produzir este roteiro. No mais é isso, muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!